Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cravo e Crimes. Mais um podcast sobre True Crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Gabriela e sejam bem-vindos mais uma vez ao Cravo e Crimes. Antes da gente começar com o episódio de hoje, eu queria deixar aqui algumas informações e conversar um pouquinho com vocês. A primeira coisa é que nós atingimos os 1.000 inscritos no Spotify, o que, meu Deus, é uma coisa muito doida de se falar assim em voz alta, mas eu queria agradecer muito vocês nessa abertura aqui do nosso episódio de hoje, porque eu acho que sem vocês nada disso teria acontecido. E eu só tenho a agradecer mesmo vocês pela companhia que vocês me fazem, pelos comentários, por tudo que vocês sempre fazem para me incentivar e tudo mais. Então eu só quero agradecer mesmo vocês, da gente ter conseguido chegar nessa marca tão importante para o podcast. E espero que venham muito mais 1.000, milhões, enfim. Espero que a gente construa uma boa família aqui no Spotify ou qualquer outra plataforma. O meu muito, muito obrigada mesmo. Outra coisa que eu queria conversar com vocês é que esse episódio, ele foi pedido pela Silvia. Ela fez o pedido para mim pelo Instagram, ela me recomendou, na verdade, esse caso, e eu fiquei super curiosa e fui ver. Esse é um caso que eu não conhecia, para falar a verdade, não tinha visto nada sobre ele, o que eu achei estranho, vou falar mais sobre isso, mas eu queria deixar aqui para vocês que vocês podem sempre me enviar recomendações ou qualquer coisa do tipo que vocês queiram que eu faça aqui no podcast. Eu sempre falo no final, mas às vezes as pessoas pulam, mas é só para deixar para vocês que vocês podem sempre estar pedindo para mim ali no Instagram ou no e-mail, que eu tô sempre olhando e sempre respondendo vocês na medida do possível. E é isso, então vamos ao nosso caso de hoje. Antes de começar o episódio, gostaria de deixar aqui alguns avisos. Iremos abordar violência doméstica. Se você não se sente confortável com esse tipo de conteúdo, eu peço que você não escute o episódio de hoje. O episódio de hoje, eles vão ter descrições bem fortes sobre a violência que a nossa vítima de hoje sofreu, então eu não recomendaria para pessoas que são sensíveis a esse assunto. Fica aqui o meu aviso, então. O episódio de hoje é sobre Alex Skill. Alexander Gerard Skill, nascido no dia 17 de agosto de 1995, um leonino vindo de Bedford, na Inglaterra. Ele nasceu prematuramente junto com seu irmão gêmeo. Pesando apenas 1 quilo, ele foi colocado na UTI pediátrica e passou por diversas operações quando era bebê. Eles moravam em Stuart Bay, ao sul de Bedford. Assim que os irmãos cresceram e foram ficando mais saudáveis, os gêmeos eram modelos infantis na rede de supermercados que tinha lá na Inglaterra. No documentário sobre o caso, Alex fala que o que ele mais amava fazer era jogar futebol. Ele sempre jogava, principalmente aos sábados e domingos, sem falta. Não se tem muita coisa na mídia sobre Alex, e vocês vão entender mais um pouquinho por que não tem tanta coisa sobre ele. Mas como eu sempre gosto de reforçar aqui, as vítimas são as pessoas mais importantes dos casos que conversamos aqui no podcast. Muitas vezes, quando ouvimos histórias de true crime por aí, nós focamos tanto no criminoso que nós esquecemos de colocar a vítima como a real protagonista das histórias. Foram elas que perderam a vida ou se machucaram muito no meio de tudo isso. Então, o mínimo que eu posso fazer aqui é abrir sempre o episódio falando das vítimas, que são as pessoas mais importantes. Aqui fica um pouco então de Alex para vocês saberem quem ele era e sobre um pouquinho da vida dele antes da gente falar sobre o que aconteceu na vida dele. E foram assim que os eventos do caso de hoje, infelizmente, aconteceram. O policial foi chamado à casa de um casal, Alex e Jordan, que eles dividiam com seus 2 filhos pequenos, depois que um vizinho ligou para o número de emergências relatando ter ouvido uma briga violenta vindo de dentro de casa. Quando o sargento Finn e um colega chegaram e bateram na porta, a bem-falante e educada graduada em Belas Artes, Jordan Worth, atendeu calmamente. Ela não parecia estar desgrenhada nem nada. Ela disse imediatamente que houve um problema e que Alex se machucou. Os policiais entraram e encontraram um frágil Alex sentado na escada com uma toalha enrolada no braço. Havia sangue por toda parte, de acordo com o sargento Finn, incluindo uma enorme poça na pia do banheiro capturada pela câmera corporal do policial. Em outra sala, uma grande faca foi descoberta no chão. A dupla alegou
que Alex o usou para cortar os pulsos. Jordan estava explicando como Alex sofria de uma condição médica que o fazia ter crises de automutilação. O policial notou vários outros ferimentos em Alex, mas as explicações calmas e racionais foram dadas por Jordan e até por Alex, e o sargento Finn foi embora enquanto Alex foi para o hospital. No entanto, o sargento Finn não estava muito convencido e ele sabia que tinha alguma coisa de errado. No dia seguinte, ele tentou localizar Alex, mas ele não conseguiu. Então, alguns dias depois, outro incidente foi relatado na casa de Alex e Jordan, e o sargento Finn imediatamente se ofereceu para responder. Assim que viu Alex à luz do dia, parecendo magro, com roupas sujas e com vários ferimentos, percebeu que o jovem corria grande perigo. O sargento Finn disse: ele estava pálido, magro, pensei, ele está sendo abusado. Incrivelmente preocupado, o sargento Finn levou Alex para cima, longe de Jordan, para conversar. Mas Alex, tão cego pelo amor e aterrorizado com as repercussões se ele contasse a verdade, negou ter sido agredido e insistiu que foi só uma discussão. O sargento Finn tentou repetidamente construir um relacionamento e arrancar a verdade de Alex, mas continuou fiel à sua história e disse que ele mesmo causou os ferimentos. O policial se recusou a desistir e ele temia pela vida de Alex e o convenceu que eles deveriam ir juntos para o hospital. Uma vez, dentro do carro da polícia, o sargento Finn trancou Alex e lhe disse: não vamos sair daqui até que você me diga a verdade. Você precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda e seus filhos também precisam de ajuda. Alex, mais uma vez, protestou que ele próprio estava causando os ferimentos nele. Cada vez mais desesperado, o sargento Finn sabia que precisava tentar uma tática diferente. Ele desligou a câmera corporal e imediatamente Alex confessou tudo. Sim, foi ela. Ele confessou corajosamente. Alex admitiu mais tarde. Toda a horrível verdade veio à tona. Meus ferimentos eram muito graves naquele ponto. E eu estava muito magro depois de toda a perda de peso. Eu neguei tudo até aquele momento, mas não aguentava mais. Se a polícia não tivesse intervindo naquele exato momento, eu estaria enterrado e morto. Não há dúvidas disso. O abuso de Alex foi um dos casos mais extremos de violência doméstica com que a polícia de Bedfordshire já lidou. A equipe da ambulância descreveu os ferimentos em sua mão e as queimaduras em seus braços e pernas foram autocuidados com papel filme plástico, resultando em queimaduras de 2º e 3º grau. Jordan Worth veio de uma família amorosa e solidária e teve um alto desempenho na escola. Ela se formou na Universidade de Hertfordshire em Belas Artes e queria ser professora. Jordan esteve envolvida no cuidado e no trabalho voluntário para animais abandonados e arrecadou dinheiro para crianças na África. Eu não encontrei muita coisa sobre Jordan, além do que eu acabei de dizer para vocês. E foi uma das primeiras vezes que isso me ocorreu, na verdade, de não ter achado muita coisa sobre a pessoa que causou o crime de hoje. Geralmente eu encontro mais informações, até mesmo na parte psicológica do que cometeu o crime, mas eu não achei simplesmente nada sobre ela. Eu achei só simplesmente que ela era uma boa pessoa e que, do nada, ela, no relacionamento que ela teve com Alex, se tornou violenta. Não há um motivo aparente o porquê ela fez isso. E é uma coisa que eu queria conversar com vocês. Uma coisa que eu acho importante a gente conversar aqui é que existem pessoas que têm problemas psiquiátricos, e dentro dessas pessoas, uma porcentagem bem pequena se torna infrator da lei. Mas existem pessoas que são somente ruins. Jordan pode ter usado a máscara de boa moça, mas quando se relacionava, ela precisava controlar e maltratar seu parceiro. Eu ouvi isso da doutora Rosângela Monteiro no podcast do Beto Ribeiro, e eu achei isso bem interessante de colocar aqui. Acho que às vezes a gente busca justificar a maldade dos outros colocando doenças mentais neles, para que no nosso cérebro justifique aquela maldade. Mas existem pessoas que são somente más. E mesmo que não faça muito sentido na nossa cabeça, porque a maioria de nós não faria isso, nós temos que entender também que existem pessoas que não precisam ser psicopatas para fazer algo de ruim para outra pessoa. Pessoas maldosas são duras, egocêntricas, emocionalmente insensíveis
e sem afeição pelos outros, possuem baixos níveis de gentileza, afeto e sensibilidade aos sentimentos alheios. Alguns sinais comportamentais são a indiferença ao sofrimento, o desprezo por pessoas que consideram fracas, a empolgação ou o prazer ao retaliar os demais. Pessoas maldosas têm dificuldade de se conectar, valorizar, cooperar e ajudar os outros, e tampouco sentem a culpa de prejudicar alguém. Pode haver muitas razões que levam a esse comportamento. Uma baixa autoestima, inteligência emocional, ciúmes, senso de superioridade, falta de empatia, problemas de saúde ou financeiros. Não sou uma psicóloga ou psiquiatra. Não sei diagnosticar alguém. Mas Jordan parece ser apenas uma pessoa má, que não se importava com a dor do outro e se importava apenas consigo mesma. Talvez um pouco narcisista? Talvez. Não temos muitas informações sobre ela, além das atrocidades que ela cometeu com Alex. Mas é sempre bom a gente conversar um pouco sobre isso às vezes. Tem muitas pessoas que sofrem traumas no passado, e isso reflete muito no futuro delas, e no seu comportamento diante aos outros. Mas tem pessoas que são somente ruins. E é difícil entender isso, porque o nosso cérebro sempre busca um porquê das coisas. E às vezes a resposta é bem simples mesmo, sem complicação. Um exemplo para vocês que eu queria falar aqui é que eu já ouvi casos de pessoas que são portadoras do vírus HIV que querem contaminar o maior número de pessoas porque essa pessoa foi contaminada primeiro. É louco de pensar que alguém pode ser assim, fazer um mal para o outro. Mas é uma realidade bem cruel. E acho que Jordan é uma delas. E o que eu vou contar para vocês agora é pura maldade. Vamos voltar um pouco no tempo para entender como tudo começou para Alex e Jordan. Ele fala que ele não se importava com garotas até conhecer Jordan. No dia 3 de junho de 2012, um amigo de Alex tinha uma apresentação e ele foi prestigiar seu amigo. E Jordan foi para o mesmo evento ver a amiga dela. Eles simplesmente começaram a conversar e Alex fala para o documentário que ele achou um pouco estranho, porque ele não tinha conversado com muitas garotas durante a sua vida. Então aquilo foi uma situação totalmente nova para ele. Eles logo começaram a se conhecer e a namorar. Ambos tinham apenas 16 anos quando se conheceram. Ele descreve Jordan como uma pessoa muito carinhosa, confiante, amorosa, e Alex fala que ela mostrou um real interesse nele. Outras pessoas falam que Jordan era um pouco tímida também e quieta, mas todos acabavam gostando muito dela. Tudo começou com apenas alguns comentários que ela fazia para Alex, como, por exemplo, ela não gostava da cor cinza, então ele não deveria usar essa cor, ou que ela não gostava do jeito que ele cortava o cabelo. Então, ela sugeria um outro estilo de cabelo para ele. Alex fala que ele não levou a mal o que ela estava dizendo. Ele queria impressionar a namorada, afinal de contas. Todos nós sabemos que um relacionamento abusivo não começa com agressões logo de cara, mas com comentários como esse, que parecem ser inofensivos, mas aos poucos vão se mostrando ser bem controladores. Esse tipo de comentário são um dos sinais de que alguém está em um relacionamento abusivo. Não precisa ser agredido para que você esteja num tipo de relacionamento como esse. Então, no dia 17 de agosto de 2013, no aniversário de 18 anos de Alex e do seu irmão gêmeo, a mãe deles fez uma festa para comemorar o aniversário dos gêmeos e também porque eles tinham passado na faculdade. Alex já estava até tendo aulas já, então a mãe deles estava muito orgulhosa dos filhos em geral. Jordan não queria ir nessa festa, porque tinha uma menina que ia e ela tinha ciúmes dessa menina. Ela falou que se essa menina fosse, ela não iria para a festa. Então, o melhor amigo de Alex falou para Jordan que a menina não estaria. Mas a menina acabou indo mesmo assim. E vocês já podem imaginar o que deve ter acontecido. No meio da festa, do nada, houve um grito. Jordan foi para cima da menina que tinha apenas 15 anos de idade e gritou que ela era uma abusadora. O que parecia, na verdade, era que Jordan, mesmo que Alex estivesse passando um tempo com sua família, queria que Alex ficasse com ela o tempo todo. No momento da briga, Alex não conseguiu entender o que estava acontecendo e queria ir até Jordan para protegê-la. O melhor amigo dele o levou para o banheiro e o trancou lá. Ele começou a falar para Alex que era melhor ele terminar o namoro com Jordan, porque ela não era tão boa quanto parecia,
e não era certo o comportamento dela na festa dele de 18 anos. Depois de 2 semanas, as coisas não estavam indo bem para o casal, e diversas pessoas falaram para Alex que também achavam uma boa ideia ele terminar com Jordan, por causa principalmente do comportamento dela na festa. Alex pensou que não era possível todo mundo falar a mesma coisa que o seu melhor amigo havia lhe dito, e só Jordan estar certo. Ele pensou que ele tinha que sair desse relacionamento então. Lógico que a família de Alex ficou muito feliz com a notícia. Ninguém havia gostado do comportamento de Jordan na festa, e convenhamos, atacar uma menina de 15 anos por uma crise de ciúmes na festa de 18 anos do seu namorado é meio que bem imaturo e infantil. A família achou que tinham se livrado de uma boa encrenca, só que a bomba caiu no colo da família e dos amigos quando Jordan voltou à vida de Alex do nada. Alex aparece com Jordan na sala deles e diz que Jordan estava grávida. E a mãe de Alex achou que era mentira, para falar a verdade. E ela mandou Jordan fazer um teste na casa dela e o teste deu positivo. Jordan estava realmente grávida. A mãe dele falou para ele que ele não precisava estar realmente com Jordan em um relacionamento, mas que ele tinha que estar do lado dela durante todo esse tempo que ela estava grávida. Alex fala para o documentário que ele não queria ficar com ela, não tinha outra opção. Ele estava cansado dos joguinhos mentais que ela sempre fazia com ele constantemente. Então, Jordan se irrita com tudo que estava acontecendo dentro da casa de Alex e simplesmente desapareceu da vida dele. Ele não ouviu falar dela durante 1 ano. Nesse período, Thomas J. nasceu no dia 19 de maio de 2014. E Jordan, um dia, mandou mensagem para a mãe de Alex, perguntando se ela estaria disposta a conhecer o neto dela. Assim que viu o neto pela primeira vez, não tinha como simplesmente virar as costas para a criança. A mãe de Alex falou que Thomas era a cara do filho dela. Alex, no outro lado, ficou furioso que a mãe havia deixado Jordan entrar na casa deles de novo. E ela acabou pedindo para que o filho deixasse ela ser a avó de Thomas, e que Jordan havia mudado, que ela era outra pessoa. E diversas pessoas falaram que Jordan havia se tornado uma mãe e que seria o certo dar o benefício da dúvida para ela. E que Alex deveria dar uma chance para ela nesse meio. Mas Alex não queria conversa, ele não queria ter nada a ver com Jordan. A mãe dele conseguiu arranjar um jeito de Alex ver seu filho sem que Jordan estivesse presente, desassociando um pouco a imagem da criança com a da mãe. Alex fala para o documentário que quando ele foi ver seu filho pela primeira vez foi por causa de seu avô. Ele incentivou Alex a ver Thomas e quando eles se encontraram pela primeira vez, foi como se ele estivesse se olhando no espelho. Os dois eram realmente muito parecidos e foi amor à primeira vista. E como num passe de mágicas, Jordan estava morando na casa da família Skill. Eles a falam que aparentemente ela havia mudado bastante, mas o melhor amigo de Alex não caiu nos encantos de Jordan. Ele sentia que Alex estava se apaixonando por Jordan novamente. E no primeiro dia de janeiro, lá estavam eles postando na rede social que eles estavam oficialmente juntos de novo. O melhor amigo fala que Alex realmente achava que aquele era o seu felizes para sempre. Ele tinha um filho que era a cara dele e o jeito dele. Tinha agora Jordan, que parecia ter mudado muito depois de se tornar mãe. Tudo parecia estar perfeito. Mas como disse um amigo dele, perfeito demais para ser verdade. E com isso, tudo começou novamente. Ela conseguiu entrar na cabeça de Alex de novo. E teve um incidente só para vocês entenderem o que quer dizer quando eu falo entrar na cabeça dele. O Alex fala sempre muito isso no documentário que ele fez para a BBC. Teve um incidente que Alex e Jordan estavam dirigindo pela cidade onde eles moravam e eles viram a garota que havia brigado na festa de 18 anos dos gêmeos e o grande motivo na qual Alex terminou com Jordan. E eles começaram a gritar na rua que ela era uma abusadora, fazendo bullying com a menina que para Jordan havia sido o pivô da separação. Então Jordan conseguia fazer esses joguinhos mentais para que Alex se comportasse do jeito que ela queria. Mais um sinal da manipulação e de um relacionamento abusivo. A mãe de Alex ficou sabendo o que eles fizeram
e não ficou nem um pouco feliz com a situação, e sentou para conversar com os dois. Ela fala que ela não estava gostando dos joguinhos mentais que ela fazia e não aprovava o comportamento dos dois com a menina que tinha ido na festa de aniversário dele e do irmão. Então, Jordan simplesmente se levanta, pega todas as coisas delas e de Thomas e faz Alex escolher entre ele e a família dele ou Jordan e Thomas. E para Alex, foi óbvio que ele escolheu Thomas. Afinal, ele era seu filho. E ele tinha medo de que Jordan não deixasse ele ver mais o filho de novo por causa de sua família. E também tinha o fator que Alex ficou muito apegado a Jordan. Eles tinham passado 8 meses juntos e ele não queria se separar dela. Então, com apenas 19 anos de idade, Alex saiu de casa e não viu mais ninguém da sua família por 2 anos. Em maio de 2015, Alex, Jordan e Thomas se mudaram para a casa dos pais de Jordan. Alex fala para o documentário que ele estava feliz e que pensou que ele estava ali pelo seu filho e que eles iam ser uma família agora. Logo depois que eles se mudaram, pequenas coisas foram mudando. E Jordan começou a acusar Alex de fazer coisas com outras garotas, quando eles não estavam juntos e ela estava grávida. Alex fala que ele não tinha saído com nenhuma garota, principalmente aquela da festa, e Jordan simplesmente não acredita nele. Chegou a um certo ponto que ela não parava de perguntar sobre isso. Jordan, então, trocou o celular de Alex e o número dele. Ela jogou fora o PlayStation dele porque era uma forma de conversar com as pessoas que ele conhecia. Então aqui, mais uma vez, Jordan se mostrando ser uma manipuladora e tirando o acesso que ele tinha à família dele e os amigos dele. Então ela conseguiu isolar ele de todo mundo, principalmente da sua família, o que é também um dos indícios de que você está no relacionamento abusivo. Enquanto isso, a mãe de Alex estava totalmente desesperada. Ela não sabia onde o filho estava e ela chegou a mandar um tipo de um pix para ele, dizendo que ela amava muito ele. E Alex mandou um de volta dizendo que ele odiava a mãe e que era para ficar longe dele. Eu acredito que essa mensagem de volta foi, na verdade, Jordan que mandou. Não falam isso no documentário, mas é o que eu acredito, assim, pelo que vocês vão ver mais pra frente. De acordo com Jordan, então, em um belo dia, a mãe de Alex teria conseguido o contato da mãe de Jordan, e ela pediu para ela informar Alex que o avô dele havia falecido. E Alex ficou realmente muito triste, porque ele não conseguiu dizer adeus para o seu avô, e como ele agora conseguiria se perdoar depois de tudo isso. Depois de algumas horas, Jordan perguntou por que ele estava chateado. E ele respondeu, bom, porque a pessoa mais importante da minha vida morreu. Só que era tudo mentira. Jordan havia inventado que o avô dele havia falecido antes de repreendê-lo por se preocupar demais com a sua família. Alex fala para o documentário que ela não mostrou nenhuma empatia pelo que ela estava passando. Parecia que ela tinha ciúmes do vínculo que Alex tinha com seu avô. Então, em junho de 2016, Alex e Jordan deixaram a casa da família dela para morar de aluguel em uma casa só deles. O primeiro mês, Alex descreve que foi incrível. A casa era ótima e eles não tinham brigas no começo. Era como se tudo não tivesse passado de uma fase. Alex conta para o documentário que, devido a essa boa fase que eles estavam passando, eles decidiram tentar ter um outro filho e logo de cara, eles descobriram que ela estava grávida. Só que ao invés das coisas melhorarem para o casal, Alex fala que as coisas começaram a piorar gradualmente. Um exemplo é que ele trabalhava em um lugar e ele gostava muito do local que ele trabalhava. E Jordan disse para ele que Alex precisava sair do emprego porque, para ela, eles não eram bons o suficiente. O que Jordan queria, na verdade, era que Alex fosse todos os dias com ela para a universidade, porque ela não confiava nele em casa, porque ela achava que ele voltaria a ver os pais dele de novo ou que ele entrasse em contato com alguma garota. Então, Alex fez o que Jordan queria. Ele ia para a universidade com ela todos os dias. Enquanto isso, os amigos de Alex ficaram muito tristes com a situação dele e de como ele havia se afastado de todo mundo por causa de Jordan.
Os amigos acharam um perfil no Facebook com o nome de Alex escrito errado, mas eles tentaram mesmo assim, porque eles sentiam muito a falta dele. Quando o melhor amigo de Alex tentou ter contato com ele, o perfil respondeu dizendo que ele não queria mais falar com ele, que ele nunca foi amigo dele de verdade e que o suposto Alex mentiu para ele todos esses anos, e o melhor amigo dele respondeu: "Você está certa, Jordan." E o perfil instantaneamente bloqueou ele. Jordan e Alex foram para um evento de Natal no centro de Londres. E por todo o tempo, ela ficou acusando ele de gostar de outras garotas e que uma delas tinha até mesmo mandado uma mensagem para ele nas redes sociais. E Alex respondeu que ele não tinha feito isso. Primeiro porque ele não tinha nem acesso às redes sociais, ele não tinha celular, ele não tinha o PlayStation, então não tinha como ele fazer isso. Eles ficaram brigando por um bom tempo enquanto passeavam pelo evento de Natal. E Alex começou a falar que não fazia sentido os dois ficarem passeando porque eles só estavam brigando. Então Jordan fala que eles deveriam ir até uma farmácia, pegar um remédio para dormir, e que se ele tomasse um comprimido, eles poderiam ir embora. Alex então vai até a farmácia, compra os comprimidos para dormir e coloca um comprimido na boca. Mas para Jordan, aquilo não era o suficiente. Ela manda ele colocar todos os comprimidos da cartela na boca. E Alex faz isso. Jordan então manda ele mastigar e engolir os comprimidos. E Alex faz isso. Alex fala para o documentário que ele não se lembra de como ele conseguiu sair da feira de Natal e chegar em casa. Demorou 18 meses para que o abuso mental se tornasse físico. Tudo começou quando Jordan começou a dormir com uma garrafa de vidro ao lado dela. Ela estava o acusando de fazer coisas com outras garotas, conversar com elas e enviar mensagens, o que era completamente falso. Ela ficava dizendo que recebia mensagens de pessoas, mas muito depois foi descoberto que ela estava inventando tudo isso. Depois, ela esperou Alex adormecer. Depois, ela esperou até Alex adormecer e bateu na cabeça dele com a garrafa com tudo. E do nada, ela perguntava para ele: "O que você está pensando?" Depois de um tempo, chegou um ponto em que não doía mais nada, de acordo com Alex. Ele estava tão acostumado com a dor que ele não sentia mais nada. Então, ela subiria para o próximo nível e encontraria uma maneira pior de machucá-lo. Depois da garrafa, foi um martelo. Depois disso, era qualquer coisa que ela pudesse encontrar para bater nele. Uma vez, foi um carregador de notebook. Ela enrolou o cordão no pulso, mas com um pouco de folga, e balançou a ponta de metal do plug na cabeça de Alex. O sangue começou a jorrar porque a testa ela é bem vascularizada. O sangue estava caindo por todo o chão, e Alex gritou: "Por favor, você não pode me ajudar?" E ele observou Jordan enquanto ela subia nas escadas dando risada. Ela disse: "Por que você simplesmente não vai e morre? Ninguém se importa com você." Eventualmente, Jordan começou com facas. Ela não chegava a esfaquear ele, mas ela cortava ele. Uma vez, ela errou por pouco uma artéria importante no pulso dele. Depois disso, foi água quente. Alex chegou a ter queimaduras de 3º grau. Sempre que Alex se acostumava à dor, ela subia para o próximo nível. Ele fala que eles um dia estavam no carro e, do nada, Jordan pega uma escova de cabelo e bate com tudo no rosto dele. Alex fala que o dente dele quase caiu. Só que ele não tinha dinheiro para ir no dentista, ele não sabia dirigir e ele não saía de casa sozinho. Então, ele literalmente arrancou o dente com a própria mão. Ele fala que ela sempre batia nele no carro toda vez que eles brigavam. Até mesmo Jordan fala no interrogatório mais tarde que ela fazia mesmo isso. Depois de um tempo, ela começou a usar facas para machucar ele. Jordan fala que ela mesma nunca esfaqueou ele, mas que ela cortava ele uma vez ou outra. Ela diz isso com a maior naturalidade, vocês precisam ver, é ridículo. No documentário aparecem fotos dos ferimentos que Alex sofreu. E é muito triste de assistir. Ele sofreu muitos ferimentos mesmo por todo o corpo. A Jordan não media esforços para, torturar ele.
Ela começou a negar comida para Alex, o que fez com que ele perdesse muito peso. Ele tentava desafiar o comportamento dela, mas ela se voltaria contra ele e encontraria uma maneira de torná-lo problema. Ele falou na entrevista para a BBC que ele sabia que ele não era o problema, mas ela continuava o convencendo ao contrário. Ele fala que você acaba pensando: o que estou fazendo de errado? Aí você faz algo diferente e eles reclamam que você está sendo diferente. Outra coisa que Jordan fazia era proibir ele de dormir na cama, então ele acabava sempre dormindo no chão. Claro que Alex estava com medo de Jordan e do que ela faria. Ele sentia que, se tivesse dito alguma coisa, ela poderia ter matado ele. Alex ia para o hospital e dizia que ele tinha tropeçado e batido a cabeça ou que a água muito quente do chuveiro queimou. Um vizinho chamou a polícia algumas vezes quando ouviu gritos e Alex dava desculpas para Jordan e mentia. Ele mesmo fala que não foi muito legal o que ele fez, mas que fez isso para salvar a própria vida. Ele tinha olhos roxos e tudo mais. Ela o maquiava porque queria encobrir o que ela tinha feito. Alex fala que podia sentir o corpo todo dele desligando. Ele já tinha perdido muito mais de 5 quilos desde que os abusos começaram. Tudo acabou então em 2018, quando um policial veio até a casa deles para acompanhar a visita anterior e me interrogou. Toda a horrível verdade veio à tona. Os ferimentos de Alex eram tão graves naquele ponto que ele estava muito magro e depois de toda a perda de peso. Ele negou tudo até aquele ponto, mas ele não aguentava mais. Finalmente, depois de os vizinhos terem testemunhado o constante fluxo dos ferimentos de Alex e ouvido um dos espancamentos violentos, a polícia foi chamada. Ele hesitou em revelar a verdade por trás de seus ferimentos, por medo de que Jordan poderia fazer com ele, mas acabou contando para o policial sobre os ataques violentos de sua namorada. No hospital, os médicos disseram a Alex que faltavam poucos dias até que ele morresse. Ele foi submetido a operações no cérebro e nas mãos. Alex conta que Jordan nunca se arrependeu, mesmo que a polícia apareceu para interrogá-lo. Ela parecia tão culpada quanto qualquer coisa naquelas imagens policiais, mas ela se importava mais em ter sido pega do que qualquer outra coisa. Jordan Worth foi presa, acusada de lesão corporal grave e comportamento controlador coercitivo e foi condenada a 7 anos e meio de prisão. Poder e controle abusivo, também conhecido como comportamento controlador e controle coercitivo, são comportamentos usados por uma pessoa abusiva para obter ou manter o controle de outra pessoa. Os abusadores são motivados por desvalorização, ganho pessoal, gratificação pessoal, projeção psicológica ou prazer de exercer poder e controle. As vítimas desse comportamento são frequentemente sujeitas a abusos psicológicos, físicos, sexuais ou financeiros. Em junho de 2018, após o encaminhamento ao abrigo do regime para pena indevidamente branda, o Tribunal de Recursos determinou que, embora sua sentença fosse muito branda, não era indevidamente branda. Ela foi poupada de um aumento da sua pena. Ou seja, mesmo que eles achassem que o tempo que Jordan ficasse presa era muito brando, não quer dizer que eles achavam que a pena era injusta. Jordan se recusou a comparecer a essa audiência, mas seu advogado alegou que ela sentia remorso, o que é contrariado pela forma que ela se viu como vítima em suas postagens no Facebook mais tarde. Nossa, gente, isso é inacreditável. Ela tinha acesso ao Facebook dela na prisão. Já tá errado daí, né? A gente vê que não é só no Brasil. E ela postava, fazia posts de pessoa que sofria violência doméstica. Assim, ela confessou que ela abusava de Alex. Ela mesma fala com uma frieza que vocês não têm noção. E ela colocava que ela era vítima ainda. Mas enfim, ela se declarou culpada no tribunal de acordo com Alex para obter uma sentença mais leve. Alex fala para a entrevista para a BBC UK. Se a polícia não tivesse intervido naquele exato momento, eu estaria morto e enterrado. Não há dúvida sobre isso. Tive sorte de ter sofrido tantos ferimentos e as evidências serem tão fortes. Então, isso uniu tudo, o que ajudou a prendê-la. A motivação de Jordan, creio, foi por ciúmes. Eu era muito próximo da minha família e tinha amigos incríveis, e
E ela me distanciou de tudo isso. Ela me tirou tudo que eu tive na vida. Me lembro de uma vez que ela me disse: quero arruinar a sua vida. Embora 1 a cada 6 homens sofrem violência doméstica em algum momento em suas vidas, apenas 1 a cada 20 alguma vez procurará ajuda. Jordan foi a primeira mulher no Reino Unido a ir para a prisão por comportamento coercitivo e controlador. Isso mostra que está sendo levado a sério. Há muito estigma que impede os homens de se manifestarem e muitas vezes a polícia também não leva a sério a violência contra os homens. Alex declarou: não sou estúpido o suficiente para pensar que todo mundo será como Jordan, mas não estou pronto para um relacionamento agora. Só quero aproveitar as coisas que gostava quando criança, porque Jordan tirou tudo isso de mim e destruiu. Como troféus de futebol, ingressos para jogos de futebol, pertences, tudo foi arruinado. Tenho que tentar construir esse apoio. O que eu tenho feito, com a ajuda de instituições de caridade masculina contra a violência doméstica. No futuro, gostaria de abrir um refúgio para homens que sofrem abusos. Às vezes penso que a principal razão pela qual estou vivo é aumentar a conscientização. Ele se pergunta, por que a faca não foi no lugar errado? Por que ele não foi atingido no lugar certo? Ele nunca teve uma fratura craniana e foi atingido milhares de vezes na cabeça. Isso simplesmente surpreende. Por que não? Alex fala: deve haver uma razão para isso. O motivo é ajudar as pessoas. Só espero que as coisas melhorem para outras vítimas. Alex se tornou embaixador da iniciativa Mankind, uma instituição de caridade que apoia homens que sofrem violência doméstica. Em junho de 2018, ele organizou uma partida de futebol entre o Bedford Park Rangers Team 8 e o Celeb FC para arrecadar dinheiro para instituições de caridade. Ele também criou um time de futebol sub-18 em uma tentativa de conscientizar e educar os jovens sobre violência doméstica. Tanto homens quanto mulheres podem ser vítimas de violência doméstica. A violência doméstica não ocorre pelas relações do sexo, em que somente o homem sempre foi colocado como agressor. Embora homens sejam vítimas de violência doméstica, não ocorre o enfrentamento da forma adequada e necessária na sociedade, os colocando no esquecimento quando se fala de violência doméstica. Homens podem ser vítimas de violência doméstica, e esse é um assunto que precisa de mais atenção dos nossos órgãos públicos e acho que também no mundo do true crime. Não há uma política pública para tratar o homem como vítima de violência doméstica. Eu até perguntei para o meu irmão, que é advogado, e ele falou para mim que não tem mesmo nenhuma lei que trate um homem como uma vítima de violência doméstica. Só tem como lesão corporal do jeito que foi no Reino Unido. Então, a gente precisa de novas leis que abranjam mais as vítimas de violência doméstica. Para a vítima mulher, existe uma ampla e vasta discussão e proteção na sociedade, inclusive de enfrentamento da situação, pois podemos encontrar facilmente material acerca de violência doméstica sofrida por mulheres. Ou seja, eventos, seminários, congressos, inúmeras formas de abordar, discutir, dialogar e inserir na sociedade com a mulher sendo vítima da violência. Lógico que não podemos esquecer que as estatísticas são gritantes quando se fala de relação de quem sofre mais agressões durante o relacionamento. E são as mulheres que estão no topo tanto da agressão quanto de feminicídio. Existem leis exclusivas para mulheres porque nós sabemos que nós somos as que mais sofrem violência em relacionamentos. Então é uma coisa que nos faz entender que não se fala muito sobre a violência contra o homem, quando eles são vítimas de um relacionamento abusivo onde há violência. Há diversos casos que eu já escutei e já contei aqui no podcast sobre como os homens podem ser vítimas também. Não temos estatísticas de como temos para mulheres porque homens lidam com a violência doméstica de forma diferente das mulheres. E ainda não existe um trabalho dos órgãos públicos para tanto, pois essas são incentivadas a denunciarem, existindo um ótimo trabalho de órgãos públicos e da sociedade para isso. Homens não denunciam quando sofrem violência doméstica por muitas razões. Vergonha, principalmente vergonha, receio, despreparo dos nossos órgãos públicos para enxergar o homem como uma possível vítima, sexismo da nossa sociedade, da legislação, filhos,
por não querer manter o assunto da família em privacidade, entre outros motivos. O medo e a vergonha surgem como as principais barreiras ao primeiro pedido de ajuda. O receio do descrédito e da humilhação, que podem muitas vezes surgir de familiares, amigos e até mesmo de instituições policiais e jurídicas, impede a decisão de denúncia da vítima homem. Atribui à mulher a vulnerabilidade e o caráter de inofensiva, colocando somente o homem como autor das agressões na sociedade. Uma visão sexista que a sociedade deve mudar. A mulher também pode ser autora de agressões. A violência doméstica engloba todo mundo e qualquer tipo de agressão, seja ela física ou psicológica. Abusos psicológicos, ameaças, tapas ou pontapés ou golpes. Mulheres se armam com facas, tesouras para ameaçarem seus parceiros. Elas mordem, arranham, chutam, empurram, deixam hematomas. Se buscarmos a verdadeira igualdade, devemos ter um instrumento que se proponha a mensurar a violência doméstica em relação ao homem e à mulher, sendo ambos possíveis agressores e vítimas. Enfim, só foi uma abertura do que a gente pode conversar mais sobre isso, eu acho. Mas é sempre muito importante ressaltar aqui que eu não tô querendo impor nada para vocês, é a minha opinião sobre o assunto. Eu acho que a mulher tem que ter, sim. Eu acho que a mulher, ela acaba sofrendo mesmo mais violência, mas não quer dizer que nós somos fracas ou algo do tipo. Nós somos muito fortes, somos muito batalhadoras e mulheres incríveis que eu conheço na vida e mulheres que eu vi durante toda a minha vida que eu escutei true crime, mulheres que são muito fortes e que mesmo assim, sendo instruídas, sofreram violência, tanto física como psicológica. E homens que são considerados fortes, que nada abala eles, e é uma visão totalmente distorcida do homem. O homem é muito mais do que isso, ele tem sentimentos também. A gente tem que pensar nisso também. Que homens também podem sofrer violência doméstica. O que eu quero trazer aqui é uma igualdade. Eu acho que se a gente luta pelo direito das mulheres, a gente tem que lutar por igualdade. Então é isso que eu quero trazer aqui no podcast. Não quero trazer nenhuma discussão, nenhuma briga, nem nada. Só quero expor meu ponto de vista para vocês e trazer um pouquinho de informação diferente que eu sempre gosto de deixar aqui no podcast um ponto de interrogação na cabeça de vocês, assim. Então, eu quero que vocês pensem sobre o assunto e que se vocês quiserem conversar comigo, eu tô totalmente aberta para conversar com vocês sobre isso. Enfim, antes de terminar o nosso episódio de hoje, temos que falar da nossa instituição de caridade do episódio de hoje. Quero apresentar para vocês a Organização Social de Saúde Casa de Isabel, que é um centro de apoio à mulher, à criança e ao adolescente vítimas de violência doméstica e situação de risco. A Casa de Isabel tem como objetivo fomentar e realizar atividades de promoção, proteção, assistência à saúde e especialidades sem finalidades lucrativas através das ações de pesquisa, ensino e outras áreas sociais de forma contínua de caráter comunitário, através de parcerias com órgãos públicos e entidades, realizando ações e projetos especiais voltados à promoção, proteção e recuperação de pessoas com transtornos decorrentes ao abuso de substâncias psicoativas, considerando as necessidades de intensificar, ampliar e diferenciar as ações orientadas para a prevenção, promoção à saúde e redução dos riscos e danos causados pelo consumo de crack, álcool, tabaco e outras drogas. Infelizmente, não consegui achar outra instituição que falasse somente sobre violência doméstica, sem diferenciação de gênero. Mas mesmo assim, não queria deixar de mencionar alguma ONG para trazer esse assunto e ajudar em causas que são importantes para a nossa sociedade como um todo. Então, se você se sentiu tocado ou tocada pela história de hoje, se quiser fazer uma doação, deixarei disponível, junto com as referências, o link das doações. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esse caso não é muito comentado e eu queria trazer uma vítima masculina para ter uma igualdade aqui no podcast. Acho sempre importante falarmos de todos os casos, independentemente do sexo, cor, etnia e etc. Esse caso, como eu falei no começo do episódio, foi indicado pela Silvia,
nossa ouvinte aqui do podcast, e eu mesma não conhecia esse caso. Aparentemente, esse caso é bem conhecido na Inglaterra, e eu não fazia ideia de como um caso como esse existia. Eu já ouvi muitas histórias de crimes reais, e eu tô sempre escutando e tentando ouvir novos casos, novas perspectivas e análises comportamentais. Então fiquei surpresa até de não conhecer essa história. É um caso muito cruel. Alex aguentou por muito tempo toda a agressão. Ele aguentou 2 anos. E teve muita sorte por Jordan nunca ter acertado uma artéria importante. E teve sorte de ter vizinhos que ligaram para a polícia e insistiram nisso. Como eu sempre falo, em briga de marido e mulher, se mete a colher, o garfo e todos os talheres possíveis. Uma vítima de abuso em relacionamento não vai gritar por ajuda. Ela vai aguentar calada, porque ouviu muitas vezes que ela merece o que está sendo feito contra ela. Nós temos que ter essa noção também. Ouvi uma entrevista no podcast do Beto Ribeiro que uma mulher foi esfaqueada por um namorado 18 vezes e sobreviveu. Ela mesma fala que ela não pensava em pedir ajuda. Não passou isso na cabeça dela. Ela só aguentava. Então, é o que muitas vítimas de violência doméstica fazem. Elas simplesmente aguentam caladas. Temos que ligar para o 180 e denunciar esse abuso. Ajude a salvar vidas. Enfim, é isso. Não se esqueçam que estamos nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Estou sempre atualizando o Instagram quando saem novos episódios, alguma notícia aqui do podcast relacionada a ele ou algum caso que eu tenha feito aqui. Então, acompanhem nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece aqui no podcast. Outra coisa que eu quero deixar aqui, como sempre, é o link de sugestões de casos. Hoje, por exemplo, foi um caso de indicação, então eu fiquei muito feliz da Silvia ter mandado. Queria agradecer ela por ter indicado esse caso, foi bem legal fazer o caso de hoje. Eu achei bem interessante e trouxe um assunto bem legal para a gente conversar. Então, se vocês querem trazer algum caso aqui no podcast para eu discutir e conversar com vocês, é só vocês mandarem uma DM para mim lá no Instagram, @cravoecrimes, ou vocês podem mandar para mim um e-mail no cravoecrimes@gmail.com, ou até mesmo o link de solicitações que eu tenho lá no Instagram. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado do caso do Alex Skill. Não se esqueçam de se inscrever nas plataformas que vocês escutam para que vocês não percam nenhum episódio aqui do podcast. Quem puder deixar 5 estrelinhas na plataforma que você escuta o podcast, isso vai ajudar muito para que o Spotify ou outro lugar que você escuta o podcast a divulgar e a chegar em cada vez mais pessoas. Assim você ajuda o podcast a crescer. Eu vi que já temos mais de 145 avaliações. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Eu fiquei muito feliz e muito grata a quem deixou essas avaliações. Queria mais uma vez agradecer, como sempre, todo o carinho a todos que nos escutam. Eu nunca imaginei que um projeto que eu comecei assim, sozinha, do nada, cresceu do jeito que vem crescendo. E o podcast não tem nem 2 anos ainda, vai fazer agora em agosto. Então eu queria agradecer muito vocês por tudo. Enfim, não vou chorar, não vou falar muito, senão eu vou chorar. Queria, então, dizer que eu estou muito feliz com todo o carinho e amor que eu tenho recebido por cada mensagem e tudo mais. Muito obrigada por tudo mesmo. Compartilhem com seus amigos e parentes. Ajudem o podcast a crescer cada vez mais. E eu estou sempre aberta a conversar mais com vocês sobre os casos que eu contei aqui no podcast. Não se esqueçam que temos episódios novos todos os dias 5 e 20 do mês. Se cuidem e até a próxima.